Você já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia nomear o que era? Você entrava na igreja, ouvia as palavras certas, via os gestos certos, e mesmo assim saía de lá com uma estranha sensação de vazio, como se tivesse ouvido muito e sido alimentado com pouco, como se as palavras tivessem som, mas não tivessem peso. Existe um tipo de cristão que aprendeu a usar a linguagem do reino para servir ao próprio ego. Ele conhece os versículos, sabe as orações, domina o vocabulário espiritual com uma habilidade que impressiona, mas no centro de tudo que ele faz existe um espelho, e nesse espelho só ele aparece. Esse cristão não busca a Deus. Ele usa Deus como cenário para a própria performance, e esse tipo de pessoa não grita. Não usa máscaras caricatas, nem aparece com chifres. Ele aparece com um sorriso largo, uma Bíblia marcada, uma oração eloquente no início da reunião. Ele sabe quando abraçar, quando chorar, quando usar a palavra certa no momento certo para parecer ungido. É por isso que é tão difícil reconhecê-lo, porque ele aprendeu a imitar exatamente aquilo que não é. O narcisismo cristão não é novidade. Ele é tão antigo quanto o coração humano. No livro de Ezequiel, capítulo 34, Deus fala de pastores que apacentavam a si mesmos e não ao rebanho. Eles bebiam o leite, vestiam a lã, abatiam os melhores animais, mas as ovelhas ficavam sem cuidado, sem força, sem direção. E Deus disse com clareza: eu sou contra esses pastores. Essas palavras ainda ecoam hoje, mas não pense que isso se limita aos líderes. O cristão narcisista pode ser o seu amigo de célula, o seu companheiro de ministério. Pode ser aquele que sempre tem um testemunho maior do que o seu, uma revelação mais profunda do que a que você recebeu. Aquele que te aconselha sem te ouvir, que te julga com versículos, que usa a graça como argumento para manter controle sobre você. Você conhece esse tipo, e talvez você já tenha sido ferido por um deles. E talvez a pergunta mais honesta que você precisa fazer seja esta: o que você fez com essa ferida? Muitos largam a fé, como se a falha de uma pessoa fosse prova da falha de Deus. Outros ficam, mas ficam amargos, cínicos, desconfiados de tudo e de todos que tentam se aproximar. Nenhum desses caminhos te leva à liberdade que Cristo prometeu quando disse que a verdade nos tornaria livres. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses que havia quem pregasse Cristo com inveja, com rivalidade, com ambição pessoal. E o que ele disse? Disse que ainda assim Cristo era pregado e nisso ele se alegrava. Mas Paulo também escreveu que o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Há uma diferença enorme entre alguém que fala de Cristo como hábito e alguém que vive Cristo como essência. O cristão narcisista sabe falar, mas a vida que ele conduz, fora dos holofotes, contradiz o que ele proclama nos palcos. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis, não pelas suas palavras, não pelos seus dons, não pela sua fama ou número de seguidores, pelos frutos, pela mansidão que ele demonstra quando ninguém está olhando, pela humildade que ele pratica quando não há aplausos. É ali, no anonimato das relações privadas, que o caráter verdadeiro se revela sem disfarce. E aqui está a virada que precisa acontecer dentro de você. Você não pode mudar essa pessoa. Você pode orar por ela, pode confrontar com amor e com verdade, pode ser paciente como a Escritura manda. Mas a transformação do coração humano pertence a Deus, e somente a Deus, e não à sua insistência nem ao seu sacrifício emocional. O que você pode fazer e deve fazer é discernir, aprender a reconhecer quando uma relação te aproxima de Deus ou te afasta dele. Hernandes Dias Lopes, pastor e teólogo brasileiro de grande influência, já ensinou que o maior perigo dentro da igreja não é o inimigo que ataca de fora, mas a religiosidade sem transformação que habita por dentro. Aquele que guarda a forma da piedade, mas nega o poder dela. Paulo já havia advertido sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 3. Nesse mesmo capítulo, a descrição é perturbadora. Amantes de si mesmos, soberbos, arrogantes, amantes do prazer mais do que amantes de Deus. E o conselho apostólico, que vem logo em seguida, é direto, sem cerimônia, sem diplomatismo. Destes afasta-te. Sim, a Bíblia não te pede para salvar quem não quer ser salvo, nem para aguentar quem escolhe destruir. Ela te convoca para ser sábio na escolha das suas companhias,
para guardar o seu coração com toda diligência e cuidado. Provérbios 4, versículo 23, diz com precisão poética: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração não é fraqueza nem egoísmo espiritual. É sabedoria ensinada pela própria palavra de Deus. John MacArthur, pastor americano de profunda influência reformada, ensina que a palavra de Deus é suficiente para diagnosticar com precisão o coração humano. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, dos ossos e dos tutanos, como diz Hebreus 4. É pela palavra que você aprende a distinguir espírito de espírito, intenção de intenção, verdade de aparência bem construída. Não por amargura, não por desconfiança doentia, mas por discernimento cultivado no altar da presença de Deus. Pense em Davi. Ele conviveu com Saul, que era ungido, que tinha o título, que tinha a posição. Saul usava a linguagem de Deus, fazia os ritos de Israel, mas seu coração estava virado para si mesmo, longe do Senhor. E Davi não ficou esperando ser destruído por essa convivência. Ele se afastou, fugiu para as cavernas do deserto, e foi nas cavernas que ele encontrou a Deus de uma forma que o palácio nunca poderia proporcionar. Nas cavernas, sem o conforto do trono, sem o prestígio que o palácio oferecia, Davi escrevia seus salmos mais honestos. Até quando esconderás o teu rosto de mim? Até quando terá domínio sobre mim o meu inimigo? Ele perguntava sem cerimônia, mas sempre voltava ao centro. Mas eu confiei na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. O sofrimento que vem de convivências tóxicas pode ser exatamente a escola onde você aprende a depender apenas de Deus. Às vezes, o afastamento não é derrota nem abandono. Às vezes, o afastamento é pura e simples obediência. Às vezes, Deus está te retirando de uma relação, de um grupo, de uma comunidade que usa o nome sagrado, mas te está consumindo por dentro. E você sente esse chamado, mas resiste porque tem medo de parecer fraco, ingrato ou rebelde diante dos outros. Mas Deus não te chamou para manter aparências religiosas. Ele te chamou para viver com integridade diante do seu rosto. Existe uma diferença real e palpável entre a comunidade que te edifica e a que te controla. A que te edifica te aponta para Cristo, te desafia a crescer, te ama mesmo quando você erra e não resolve tudo de imediato. A que te controla usa o Evangelho como ferramenta de poder, te faz sentir que sem ela você vai se perder, que sem a sua aprovação você não tem valor. Aprenda a sentir essa diferença, não apenas nos livros, mas no silêncio honesto diante de Deus. E se você já foi ferido por um cristão narcisista, eu quero falar diretamente com você agora. A sua dor é real. O que foi feito contra você, seja manipulação, julgamento, controle ou abuso espiritual, não foi de Deus nem representa o coração de Deus. Deus não usa pessoas para te destruir. Ele as usa para te edificar, para te aproximar dele, para te revelar o seu amor com ternura. O que você viveu pode ter sido praticado em nome de Deus, mas não foi pela mão de Deus. E essa distinção importa muito. O perdão que Deus te pede não é minimizar o que aconteceu, nem fingir que não doeu, nem apressar um processo que é profundo. É soltar. É não permitir que aquela pessoa continue ocupando espaço dentro do seu espírito como um peso que te imobiliza. É entregar a Deus o que é dele carregar, porque Ele é juiz justo e nada escapa dos seus olhos santos. Porque quando você perdoa, você não liberta quem te feriu. Você se liberta, e essa liberdade tem o cheiro do Evangelho. A aplicação prática para tudo isso é simples, mas exige honestidade consigo mesmo. Comece com uma oração direta. Senhor, quem ao meu redor me aproxima de Ti e quem me afasta do Teu coração? Depois, preste atenção nas respostas, não como paranoia ou desconfiança generalizada, mas como discernimento pastoral de você mesmo. Deus responde a quem quer ouvir, não a quem apenas quer confirmar aquilo que já decidiu. Reveja as relações que te drenam, não com julgamento apressado, mas com clareza e com coragem. Há pessoas que, mesmo usando o nome de Jesus, te deixam mais pesado do que quando chegaram, mais confuso, mais distante de Deus. E há pessoas simples, talvez sem muita eloquência,
que te deixam com vontade de orar, de ler a Bíblia, de ser melhor. Fica com essas. Elas são presentes que Deus colocou na sua jornada para te lembrar que o amor ainda existe. Porque no fim, a fé cristã não é uma performance. Não é um conjunto de comportamentos cuidadosamente montados para impressionar. É uma vida de rendição, de encontro real com um Deus real, que transforma de dentro para fora, sem precisar de plateia. Esse processo não precisa de holofote, não precisa de aprovação coletiva, não precisa de validação de quem não te conhece de verdade. Precisa de sinceridade, de silêncio e de um coração que ainda escolhe, todos os dias, se abrir diante do Criador. Então fuja, sim, mas não da fé. Fuja do que distorce, do que mancha, do que usa o sagrado como instrumento de vaidade. Fuja do cristão que faz de Deus um recurso pessoal, que usa o reino como vitrine, que prega amor e pratica controle nas sombras. E enquanto foge, corra em direção ao original, à palavra simples e fiel, à oração honesta, à comunidade que lava os pés sem pedir reconhecimento. Ali você vai encontrar o que sempre procurou, não religião, mas presença. Não performance, mas a paz que excede todo entendimento. Se esse conteúdo tocou o seu coração de alguma forma, deixa o seu nome e a sua cidade ou estado aqui nos comentários. Vamos orar por você, pela sua família e também por aquele familiar ou amigo que você sabe que está passando por um momento difícil. Escreve o nome dessa pessoa aqui embaixo e a gente vai interceder juntos diante de Deus. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que publicarmos um novo conteúdo. Você não precisa passar por isso sozinho. A gente está aqui e Deus está muito mais perto de você do que você imagina.